Vamos lá, vamos falar do diesel agora. Ciclo diesel. O diesel, a principal diferença dele para o Otto é que ele não tem vela. Deixa eu desenhar ali. Ele não tem aqui a vela. Então, como é que acontece a ignição? Como é que vai dar a explosão, né? Vamos ver aqui. Aí, no lugar da vela, a gente tem o bico injetor. O bico injetor. Chama o quê? Bico injetor. Tá? Esses nomes dessas peças periféricas, assim, vocês não precisam saber, não, tá? Só estou contando aqui para ficar mais simples de explicar. E o que acontece? Ó? O pistão está aqui em cima. Quando o pistão desce, ele vai admitir apenas ar. Ele não vai admitir combustível nenhum, apenas o ar. Então a gente já tem aqui uma diferença do ciclo Otto, que no Otto ele estava admitindo a mistura de ar com combustível, né? Com a gasolina, com álcool, gás natural, não sei o que é. No diesel ele só vai entrar ar, tá? E aí o pistão vai descer. Quando ele chegar aqui embaixo, essa válvula vai fechar e ele vai subir comprimindo o ar, apenas o ar. Só que agora essa compressão ela é muito maior do que no Otto. Aqui no Otto você tinha compressão, a pressão aumentava, a temperatura também. Mas no diesel isso acontece numa intensidade muito maior. A pressão vai subir demais e, consequentemente, a temperatura também. Inclusive, a temperatura que o ar vai chegar é tão alta, mas tão alta, que ela é a temperatura de combustão do diesel. Tá? E aí, quando o pistão chega lá em cima, então, o bico injetor aqui, ele vai dar um sprayzinho de diesel, ele vai jogar aqui pulverizado um pouquinho de diesel, né? Quando o pistão está lá em cima. E aí, na hora que o diesel entra, você fecha ali o triângulo do fogo, né? Você está em altíssima temperatura, você tem o comburente, que é o ar que já estava lá dentro, e agora você tem o combustível. Então isso aqui vai explodir, né, espontaneamente. E aí o pistão desce, chega lá embaixo, aí é igualzinho o ciclo Otto. A válvula de escape vai abrir, vai liberar esse ar, né, esse gás lá superaquecido, e o pistão vai subir jogando fora o resultado da combustão. Então, ó, principal diferença, né? A pressão é muito maior do que o Otto, a temperatura é muito maior do que o Otto, não tem vela, você não precisa da vela, você injeta o diesel e nessa etapa que acontece a explosão, né? E ele admite apenas ar, ele não vai admitir a mistura com o combustível como acontecia lá no Otto. Entenderam aqui as diferenças, senhores? Beleza, vamos lá então, gente, voltando aqui. Olha só, o rendimento todo mundo entendeu o diesel aqui então, né? Beleza, viu as diferenças aqui, né? Então tá. Vamos definir aqui rendimento, falar da segunda lei, entropia, tá? Vamos representar essa grandeza física rendimento por uma letra grega. Essa letra aqui, ó, ela se chama Ni, tá bom? O rendimento, por definição, é o trabalho útil, é o trabalho realizado pela máquina térmica, dividido pela quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente. Tá? Por exemplo, a máquina térmica ela recebeu lá 100 joules de calor, mas ela só conseguiu transformar 50 joules em trabalho mecânico. Então ela vai ter um rendimento de 50%. Concorda comigo? Agora, pela primeira lei da termodinâmica... Opa, fala aí comigo. Isso aí que você está passando, esse rendimento, ele é só do motor a diesel ou dos dois? Tanto Otto não. Rendimento de tudo. Ah, tá. Beleza. De tudo. Até, tipo assim, Lobão, o rendimento financeiro, a definição de rendimento é essa daqui, cara. O trabalho útil ali, é o que você quer que aconteça, né? Dividido pelo seu investimento que você teve, tá? Pela energia que você recebeu. Essa é a definição de rendimento de maneira geral. Agora, aplicando a primeira lei da termodinâmica aqui na definição de rendimento,
a gente tem que o calor recebido, ele tem que ser usado para trabalho mecânico, mais o calor que vai ser desperdiçado para a fonte fria. Né? Que toda máquina térmica tira calor da fonte quente, realiza trabalho mecânico, desperdiça um pouquinho na fonte fria. Então a gente pode escrever que W vai ser igual a Q1 menos Q2. Tá? Podemos... E aí fica, rendimento é igual o Q1 menos Q2 dividido por Q1. Como a gente tem esses dois Q1 aqui, a gente pode simplificar. Né? Pode ou não pode cortar aqui, senhores? Pode ou não pode? Pode, desde que você mantenha o denominador no Q2. Certo? Então, por enquanto, a gente tem essas duas expressões aqui para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Tá? Onde W é o trabalho, o Q1 é o calor retirado da fonte quente, o Q2 é o calor desperdiçado para a fonte fria. Tá bom? Então, essa é a definição aí de rendimento. Podemos falar da segunda lei? Segunda lei. Alguém? Alguma dúvida? Falou, bom, seu luzinha piscou aqui. Nassif? Fabrício, Oi. tipo assim, você só tá retomando o que você falou na videoaula, né? Por enquanto, sim. Beleza. Aí agora, sobre a segunda lei, você vai falar só aquele negócio lá da natureza e tal. E já vamos introduzir o conceito de entropia. Beleza, então. Obrigada, Alguém Fabrício. mais? Fabrício, peraí. Oi, Clara. Você passou o gráfico do diesel? Então, posso até passar aqui, porque aqui eu acho que já a gente já estaria extrapolando aí um nível médio. Ah, não, então de boa, não precisa passar não, na minha opinião. Não, mas já que você pediu, a diferença... Não, tá ótimo. Não. Mas só Precisa precisa... não, é sério, porque eu pensei que eu tivesse perdido. Tá. Mas a única diferença é isso aqui, ó. No Otto, aqui a gente tem uma transformação isovolumétrica. No diesel, na etapa da combustão, é isobárico, tá? Porque a combustão ela acontece exatamente quando o pistão começa a descer, tá? Agora é claro, né, gente, que isso daqui são diagramas que representam os estados, as transformações ideais das máquinas térmicas, tá? Dessas máquinas térmicas, né, desses motores. Tá? Isso aqui é ideal. O real é um pouquinho diferente. Tá? A gente não tem essas quinas aqui, ó, no real. É um pouco abaulado, assim, sabe? Isso no real. Tá bom? Mas esse aqui é o diagrama P por V do diesel aí. Aí, claro que dentro de motores, aqui a matéria continua. A gente poderia ficar 6 meses falando só de motores aqui, tá, gente? Esse assunto não para por aqui não, mas o nível médio vamos parar por aqui. Se alguém for fazer engenharia mecânica aí, vai ter um semestre inteiro de motores para você estudar. Beleza? Vamos lá então, voltando aqui, ó. Segunda lei. Fabrício, Oi, Lobão. rapidinho, desculpa interromper, mas nessa linha aí, Q1 igual a W mais Q2. Esse Q2 ele é o quê? Porque a primeira lei não é que a quantidade de calor era o W, mas a mudança da energia interna? Então, sim, nós tínhamos escrito aquela equação da primeira lei a partir de um gás fechado. Você tinha uma quantidade de gás fechada, porque a primeira lei é mais ampla do que isso. A primeira lei é conservação de energia. E eu apliquei essa equação aqui, não agora num gás fechado, né, mas numa máquina térmica. Entendeu? Aqui já não é um gás, é um dispositivo térmico. Entende? E por conservação de energia, que é a primeira lei, ela é mais ampla do que simplesmente aquela equação. Como a energia se conserva, imagina, a máquina térmica, como é que ela funciona? Ela tira calor da fonte quente. A gente tem aqui
a fonte quente, ela tira calor, realiza trabalho e joga fora calor na fonte fria. Então, como a energia sempre se conserva, aqui é fonte fria, né? Como a energia sempre se conserva, esse cara aqui, ele tem que ser igual a esse mais esse. Entendeu, Lobão? Entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Por nada. Então, beleza. Segunda lei. Bom, o enunciado da segunda lei fala que nenhuma máquina térmica que opera em ciclos pode ter rendimento de 100%. É lógico que seria perfeito se uma máquina térmica tivesse um rendimento de 100%. O que isso significa? Que a máquina térmica ela estaria operando não entre duas fontes, mas apenas com uma fonte quente. Porque ela tira calor da fonte quente e transforma esse calor integralmente em trabalho mecânico. Porém, isso é impossível. Isso não acontece. Por que é impossível? O que acontece, senhores? Na natureza, nós temos eventos que são reversíveis e eventos irreversíveis, tá? Que parada é essa? O que é o ser reversível e irreversível? Olha só. Deixa eu pegar aqui um exemplo que conhecemos bem, que estudamos no início do ano. Imagina que você tem uma pista, né, que você abandona essa bolinha daqui, tá bom? Da posição A. E aí essa bolinha vai vir até a posição B, depois vai até a posição C, certo? Se não tiver atrito, vamos supor, não tem atrito. O que acontece, galera? A energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética e a cinética vai se transformar em potencial gravitacional. Depois essa situação ela vai se repetir, né? A potencial vira cinética, a cinética vira potencial. E a bolinha ela vai retornar exatamente ao estado que ela estava no início. Então aqui nós temos um evento reversível, certo? Porém tem uma condição para esse fenômeno ser reversível. Qual condição? Não ter atrito. Só que tem um detalhe, cara. É impossível não ter atrito. A gente não consegue tirar o atrito completamente. O atrito ele sempre existe. A gente pode até reduzir bastante o atrito. Por exemplo, fazendo com que a bolinha não encoste mais na pista, né? Tem várias maneiras de você fazer. Sabe o hóquei de mesa, aquele discozinho que fica flutuando na mesa? Aquela mesa tem uns furinhos que fica soprando o ar que bate no disco e ele não encosta na mesa. Então ali você está tirando bastante o atrito. Porém o disco ele vai colidindo com as moléculas de ar. Então você não tira o atrito completamente, entende? E se o atrito ele existe, esse sistema ele passa a ser irreversível, porque a bolinha ela nunca vai retornar à sua posição inicial. Ela sempre vai voltar a uma posição um pouquinho abaixo do que ela estava, até estabilizar no fundo do poço. Concorda comigo? Isso significa que, espontaneamente, nenhum evento na natureza é irreversível. Tudo que acontece na natureza, se você não tiver um agente externo atuando, esse evento ele é irreversível, ok? Por exemplo, um prato cai e quebra. O que vai acontecer, cara? Ali a matéria estava unida, né? Então ali na colisão vai despedaçar o prato. Então você tem um evento aí que é irreversível. Nunca vai acontecer dos cacos voltarem a reconstruir o prato, entende? A não ser que você tenha um agente externo. Se o agente externo for lá e catar os pedacinhos do prato e colar, aí você vai voltar ao seu estado inicial. Mas você tem que ter esse agente externo. E sempre na natureza, os eventos eles são irreversíveis sem o auxílio desse agente externo aí. Deu para entender essa parte, senhores? Galera, estão aí dúvidas? Deu para entender. Beleza. Nassif?
Entendi, Fabrício. Mas eu posso só falar para ver se eu realmente entendi? Claro. Por exemplo, esses processos, tipo assim, por exemplo, aí o do motor, tudo aí, eles são irreversíveis, porque sem um agente externo, o pistão ele não consegue voltar para o estado inicial. É isso? Também. Não, mas eu só tô falando, dando um exemplo, né? Aham. Também. Isso mesmo. Na E, verdade, tipo assim, Ah, e também porque tem a dissipação de energia, né? isso, esse aí quero o outro também. Ah, tá, aqui. Os processos, então, eles são irreversíveis pela dissipação de energia por atrito e pela propagação do calor. Galera, o calor ele flui espontaneamente do corpo, entende? É impossível você bloquear a propagação do calor. Você pode até... Peraí que travou aqui, gente. Aí, voltou. Você pode até reduzir a propagação do calor, utilizando isolantes térmicos e tal. Mas é impossível você bloquear toda a propagação do calor. E se você não bloqueia a propagação do calor, você está perdendo energia. Né? É um processo irreversível. Né? E observe, aqui eu já vou introduzir a ideia da entropia. Observe que quando o calor propaga, ele sempre aumenta a desordem do sistema, né, que ele está fluindo. Porque ele tende a aumentar a temperatura. E temperatura aumenta a vibração, e vibração aumenta a distância entre as moléculas, reduz a interação entre elas. Tá? E observe que a organização dessas moléculas tende a reduzir quando ela ganha calor. E aí, galera, como todos os eventos eles são irreversíveis na natureza, quando você não tem um trabalho ali acontecendo de um agente externo, a gente também pode falar que sempre a tendência de fenômenos do universo é a desordem aumentar. A organização das moléculas tende a reduzir em tudo. Né? Por exemplo, você tem um balão cheio de gás. Se você furar esse balão, o que vai acontecer? O gás ele vai dissipar, a distância entre as moléculas vai aumentar, a desorganização ali, né, ela vai só aumentando, chega uma hora que é impossível você organizar novamente ali o seu balão com o seu gás, entende? Fabrício, mas o que calor tem a ver? Não entendi. Deixa eu abrir um simulador, o que você vai ver? Olha só que legal. Fabrício, Oi? rapidinho, é que a Marina fez uma pergunta no chat, só que eu acho que você não viu. Ela perguntou se você vai falar sobre o ciclo de Carnot, porque você passou uma lista para amanhã. Sim, vamos falar do ciclo de Carnot. Não sei se vai dar tempo para falar hoje, tá? Mas se não der, tem problema. A gente fala de Carnot amanhã e aí a gente resolve juntos aqui essa lista de Carnot, tudo bem? Eu vi aqui. Muito obrigado. Já respondi. Eram 2 caras e uma mulher. Ganharam o prêmio Nobel por fazerem algumas descobertas sobre o buraco negro. A mulher ganhou, se eu não me engano, por observar que teria um buraco negro no meio de nossa galáxia. Depois eu vou comentar sobre isso aqui, viu, Vinícius? Vou falar agora para não fugir muito do assunto aqui. Mas legal, obrigado, cara. Deixa eu abrir aqui o simulador. Qual que vai ser melhor, hein? Gases, introdução. Acho que esse aqui vai ser bom para a gente mostrar. Nassif? Nassif, tá aí? Oi, tô aqui. Você que perguntou o que o calor tem a ver com isso, né? Aham. Olha só.
Aqui eu tenho um sistema fechado, né, a qual eu joguei um gás aqui dentro. Né? Isso aqui é um simulador, tá, gente? Como é que funciona o simulador? Ele lê a lei física que descreve o comportamento desse sistema, ele joga aqui as variáveis, né, que depende das condições iniciais, que eu que defini, a quantidade de moléculas e tal, e ele gera o resultado dessas equações. Tá? Então, e aqui acontece exatamente como no real. A única diferença é que ele coloca umas moléculas maiores aqui para a gente enxergar. Só isso, a única diferença. Então, olha só, Nassif, você que perguntou o que o calor tem a ver com isso, pessoal. Se eu jogar calor nesse sistema, o que vai acontecer? Observe que vai ficando cada vez mais bagunçado. Né? Aqui a velocidade das moléculas vai aumentando. Olha só que confusão, uma batendo na outra, a velocidade está aumentando, elas estão batendo na parede do recipiente. Olha, você concorda comigo que aqui a organização diminuiu? Talvez se eu abrir esse outro simulador que fica mais claro ainda, quer ver? Que aí a gente pega no sólido. Fabrício. Oi. Não, entendi. Tá. Olha só esse outro aqui que eu acho mais claro ainda. Oi? Foi mal. É só porque... Você pode repetir aquele exemplo do balão? É só porque eu não entendi mesmo. Tá. O lance do balão é o seguinte. Você tem ali um recipiente, né, que encerra um gás. Se você estourar esse balão, o que vai acontecer espontaneamente? O gás ele vai ocupar o espaço que é fornecido a ele, né? Então as moléculas desse gás vão escapar do balão, a distância entre as moléculas vai aumentando, ou seja, a desordem ela aumentou, né? A organização ali das nossas moléculas, do gás, ela diminuiu, né, a organização, porque estão mais distantes as moléculas, como se fosse aqui, ó, nesse simulador, olha só. Aqui observe que o grau de liberdade das moléculas é muito pequeno. As moléculas não conseguem muito deslocar em torno do seu ponto inicial. Tá vendo aqui? Elas ficam ali, né, uma batendo na outra e tal, mas bem devagarzinho. Ó. Se você joga calor, o que acontece? Olha que a desorganização está aumentando, né? Olha só, que bagunça que virou, olha lá, já virou gás, né? E o lance do balão seria isso daqui, ó. Se eu vou explodir aqui esse recipiente, quer ver? Ó, vai explodir, ó. Explodiu. O que vai acontecendo com as moléculas? A desorganização está aumentando. Concorda comigo? Concordo. Então, tipo assim, tanto quando você aumenta a temperatura, quanto você, tipo, aumenta o recipiente, essa desordem aumenta, né? Sim. E existe uma grandeza física que define, né, de maneira quantitativa essa desordem. Ela é chamada de entropia. Entropia. A entropia, ela mede esse estado de ordem ou desordem de um sistema, entende? E sempre na natureza, de maneira espontânea, não forçada, né, a entropia ela tende a aumentar. Qualquer evento do dia a dia, cara, qualquer coisa que você pegar, a tendência é a desordem aumentar. Concorda comigo? E se você não tiver um agente externo forçando isso a acontecer, caso os refrigeradores, né, o que o refrigerador ele faz? Ele diminui essa desordem, ele reduz a entropia, mas é um processo forçado, porque você tem energia elétrica entrando ali. Né? A organização das moléculas está aumentando, você está freando a vibração das moléculas, né? Você está reduzindo a temperatura. Mas isso só é possível se for forçado esse processo. De maneira espontânea, na natureza, a entropia ela sempre aumenta. E se a gente pensar agora com esse termo aqui da entropia nas máquinas térmicas, é impossível você transformar todo o calor em trabalho. Sempre vai ter uma parcela de calor que vai ser desperdiçada na fonte fria, já que a entropia, de maneira espontânea, ela tende a aumentar.
né? A propagação do calor, ela sempre vai acontecer. Deu para entender aí, pessoal? Dúvidas aí? Algum comentário, galera? Essa parte eu acho que eu não peguei muito. Da relação com o motor. Ah, tá. Pensa comigo, Clara. Quando a gente tem a combustão, né, o cilindro ele está na temperatura da fonte quente, que é a explosão do combustível, né? Mas ali desse gás, com o cilindro e com a parte externa do motor, você tem espontaneamente propagação do calor, né? Quer ver? Vamos voltar aqui no motor. Quando explode, o calor ele começa a propagar espontaneamente para a vizinhança. Não tem como você bloquear essa propagação do calor. E é uma energia desperdiçada. É um processo irreversível. Como que você vai pegar esse calor e fazer ele voltar para o motor? Não vai acontecer. É um processo irreversível. Entende? Então, como a entropia ela tende a aumentar, a desordem ela tende a aumentar no universo, nunca uma máquina térmica vai ter rendimento de 100%. Pegou aí, Clara? Peguei, obrigada. Nada. Lobão, tá com a mãozinha levantada, minha querida? O Vinícius tá antes de mim. Oi? O Vinícius levantou antes. Fala, Vinição. Obrigado, Lobão. Tem como a gente alterar a entropia de algum sistema sem mudar a sua temperatura? Sim, né? Sem mudar a temperatura? Sim. Dá. Por exemplo, um processo isotérmico, uma expansão isotérmica, a entropia aumenta, mas a temperatura é constante. Entendi. Mas então, por exemplo, eu fiquei confuso em relação a essa parte do calor. Porque a entropia não é relacionada à desorganização de partículas. O que o calor tem a ver com a desorganização dessas partículas? Tipo assim, eu entendi que aquecer, você aumenta a desordem das partículas, mas assim, o fato do calor em uma máquina térmica sempre ir para uma fonte fria, o que isso tem em relação com a entropia? Porque a desordem da fonte fria vai aumentar ao receber esse calor, concorda comigo? Fonte fria, então pode ser A vizinhança. uma caixinha, tá. A vizinhança ali de sua máquina térmica. Sacou, meu querido? Beleza, Fabrício. Obrigado. Nada. Fala, Isabela. Fabrício, tipo assim, uma coisa que eu não entendi muito ainda, porque quando a gente estava vendo lá, acho que é em Química 1, que quando você aumenta a entropia, você aumenta também a estabilidade. Por que você colocar as moléculas numa desordem maior dá mais estabilidade? Porque eu também não entendi muito bem ainda por que na natureza tudo tende a entropia. Tudo tende a aumentar a entropia. Aumentar a entropia. Bom, de maneira geral fica difícil da gente demonstrar isso, mas se a gente pegar exemplos específicos, você consegue visualizar. Olha só esse daqui. Imagina, você tem ali uma pista, né, de skate, você solta uma bolinha lá em cima. Qual que é a tendência final? Estabilidade. Concorda comigo, Lobão? Sim. No final, não tem como você tirar atrito, tá? Isso é uma situação ideal. Na situação real, você tem atrito. E depois de muito tempo, você vai alcançar um estado de maior estabilidade. É um equilíbrio estável aqui. Entende? A bolinha só vai sair dali a partir de alguma interação externa. E por que o fato da entropia aumentar tende a maior estabilidade? Porque você reduz isso pensando em gás, tá? Você reduz a interação entre as moléculas. As energias potenciais elas estão reduzindo. Você está indo para um estado de maior estabilidade. Concorda comigo? Tá, acho que entendi. Né? Esses simuladores aqui do gás, dá para a gente perceber isso muito bem. Olha só, Lobão, enquanto eu estava falando, eu deixei o simulador aqui rodando, né? Olha que coisa mais estável que o gás virou.
Concorda comigo? Aham. Então, por isso. Obrigada. Nada. Quem mais, pessoal? Mais ninguém não? Agora é o seguinte, senhores. É claro que... Peraí que tá travando aqui o time, está tudo travando aqui. Claro que essa grandeza física aqui, entropia, ela não é apenas qualitativa como fizemos aqui. Eu defini o conceito de entropia, demos exemplos aqui qualitativos, mas a gente não calculou nada, certo? E aí, professor, dá para calcular a entropia? Dá para pegar aqui, professor, a equação da entropia e jogar aqui na segunda lei da termodinâmica? Dá para fazer isso, professor? Dá, é claro. Mas aí a gente foge do nível médio. E daqui para frente, né, a termodinâmica, ela é um estudo estatístico. Ela é probabilidade estatística daqui para frente. Tá? E aí a matemática ela começa a ficar um pouquinho sofisticada demais para o nível médio. Viu? Mas, gente, então um beijo para vocês, com Deus, até amanhã. Muito obrigada, viu? Bom almoço, Fabrício. Obrigada por tudo, sério. Você é muito gente boa. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Nassim.